Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que ninguém mais acredite em você, Deus sabe do seu potencial. Senhor, tende piedade. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Afasta do nosso meio toda mentira, toda inveja, toda maldade e tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, pela presença do Seu Espírito Santo, pela renovação da nossa vida e pelo Seu amor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós não sabemos viver sem Ti, Senhor. Que ninguém mais acredita na gente em algum momento da nossa vida, isso é verdade. Porque chega um ponto, vocês vão me desculpar a expressão, mas que a gente fez tanta cagada que até mesmo nós não sabemos mais por onde começar. Você olha a tua vida, você olha o que você já teve, você olha o que você não tem mais, você percebe que as pessoas que te amavam, você simplesmente usou, você simplesmente destruiu cada uma dessas pessoas. E o mais triste, com as próprias mãos. Pessoas muitas vezes que você já não tem mais a oportunidade nem de pedir perdão, porque essas pessoas já não estão mais entre nós. Pessoas essas que já não suportam mais olhar na sua cara, por tamanha barbaridade, por tanta mentira, por tanta coisa ruim que você fez. Você brincava com as pessoas como se o importante fosse apenas os teus sentimentos e as tuas vontades. E a vida, chega um momento que ela cobra o preço. E o preço é caro. É o preço da solidão. É o preço do julgamento. É um preço de não ter mais dignidade. De ninguém mais acreditar na tua palavra. Que quando você diz alguma coisa, é preciso dizer: olha, eu juro por Deus. Ou tentar provar com alguma coisa física, um print, alguma coisa, aquilo que você está dizendo é verdade. Porque você já não tem mais crédito na confiança das pessoas. E aí você olha uma simples frase onde diz que Deus sabe do seu potencial. E aí você se pergunta: que potencial? Como Deus pode olhar para mim e encontrar alguma coisa boa perto de tanto mal que eu fiz, tanta coisa errada, tanta coisa que não me levou a nada? Só a destruição. Exatamente. Eu tenho a plena convicção que tudo isso que você fez foi justamente por Deus não estar na sua vida. Porque quando Deus ele está dentro da nossa vida, os nossos pensamentos eles mudam de tal forma que a gente nem leva e nem cogita fazer certos tipos de coisa. Muitas vezes você está se transformando e se perguntando: rapaz, nunca imaginei viver desse jeito, que eu tivesse tão em paz, tão tranquilo. Antes parecia que a vida me dominava e hoje eu domino os meus caminhos e a vida. Hoje eu enxergo as oportunidades e não só vejo, mas eu aproveito. E eu vejo que Deus trabalha na minha vida. E é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente faz de mal, de errado, de ruim, é justamente por Deus não estar conosco. E percebe que antes você tinha recursos e tinha alguma coisa. Exatamente porque Deus sempre cuidou de você. Porque tem gente que não tem nada. O nada a tal ponto de precisar roubar de outra pessoa. Mas muitas vezes ainda um pingo de dignidade. Ainda você tinha o teu trabalho, você tinha as tuas coisas. Sabe, você dava sempre o seu jeito. O problema é que tudo que você pegava, você sempre usava de uma forma ruim. E hoje Deus está chamando você. E às vezes você está se questionando e se perguntando: por que eu? Tem tanta gente melhor por aí. Tem tanta gente mais capacitada. Tem tanta gente que está mais tempo na caminhada. Tanta gente com menos pecado. E por que Deus olhou para mim e está me chamando? E às vezes esse é o seu questionamento. Essa vida, todos nós nascemos para servir ao Senhor. Não existe essa atribuição que apenas uns vão ser, vamos dizer assim, padre, pastor, vamos viver a vida dedicada. Essa missão, ela tá para todos nós. Se fosse só para um carregar, Jesus não tinha escolhido
os discípulos, não tinha feito apóstolos, não tinha dividido toda essa mensagem com outras pessoas, mas muito pelo contrário, ele a dividiu. Então nós devemos entender que esse chamado, ele é nosso também. Eu vou contar algumas coisas para vocês bem do começo, quando eu me converti. Aliás, quando eu aprendi um pouco mais sobre Deus, que vocês vão notar o quanto a igreja, ela não tolera o que nós fazemos, que é acreditar em Deus, ler a palavra de Deus, transformar a nossa casa em um lugar de oração e entregar. Ela não suporta isso. Da mesma forma, quando Jesus veio, a igreja não suportou a ideia de uma pessoa que não fosse um sacerdote, que não fosse um padre, que não fosse um pastor, tá pregando a mensagem do reino de Deus e ter mais pessoas ouvindo ele que a própria igreja, ter mais pessoas tendo milagres que dentro da própria igreja. No começo, a gente se reunia numa capelinha, um grupo de amigos, e tentava encontrar pessoas que não conhecessem a palavra de Deus, a evangelização. E nós orávamos uns pelos outros, até um dia que um padre entrou na capelinha e disse: olha, vocês não podem fazer isso. O que tem de errado? Não, vocês não podem orar um pro outro, porque isso é coisa séria. Oração é coisa séria. Isso daí você precisa fazer curso para você poder orar um pelo outro. Concordo que oração é coisa séria, mas fazer curso, pedir pro padre se eu posso orar por alguém, se eu tenho direito de ir, então, para mim chegar a Deus, eu passo pelo padre para depois. Vou te contar uma coisa, que às vezes a gente não percebe. Judas andava com Jesus, mas Deus estava com ele? Você acha que uma pessoa que tenta roubar a autoridade de Deus está com Deus? Ou ele está pegando só? E não é à toa que a gente olha onde está esse padre hoje, depois de 10 anos. O que aconteceu na caminhada de todas essas pessoas que tentaram usurpar a glória de Deus? Só me pergunto, o que você acha que aconteceu? Algum escândalo, alguma coisa? Com todos, não sobrou um. Com Deus não se brinca. E aí você pode estar me perguntando: poxa, mas por que eles faziam isso? Pela mesma razão que Judas questionava umas coisas bestas, porque eles não estavam lá por Deus. Aquilo era a profissão deles, eles se acostumaram. E não é à toa que Deus levanta gente como nós, que não somos nada. A igreja olha para nós e chama a gente de gente do mundo, chama a gente de qualquer outro nome. Só que quem está carregando a obra? Quem está carregando? Porque se você entrar na maior parte das igrejas que eu passo na minha cidade, que ela é pequena, não tem 30 pessoas. Quando a gente divide esse áudio, quando a gente divide a mensagem, vai para milhares. Quem está pregando para quem? Eles pregam para quem eles conhecem. Nós pregamos para todos, principalmente para aqueles que mais precisam. Para aqueles que, se passassem pela porta da igreja, iam ser muitas vezes crucificados, julgados, rotulados. Na primeira evangelização que eu fui fazer na casa de uma pessoa, eram pessoas que, vamos dizer assim, se prostituíam. E a moça, ela falou assim: olha, se você souber a dificuldade para mim encontrar alguém, para mim ouvir um pouco da palavra de Deus, e eu mal sabia falar sobre Deus. Porque um dia eu fui na igreja, o pastor mandou eu vender tudo, ou pegar todo o dinheiro que eu ganhava de prostituição e comprar a coxinha da igreja para ajudar, que aí Deus ia me abençoar. Olha esse tipo de coisa que a pessoa escuta. E pro cara tá tudo certo. Por quê? Porque talvez o pastor quer trocar o carro, quer reformar a igreja, quer fazer não sei o quê. Cara, como que pode isso? Como que chega a tal ponto de descaso com Deus? Essa é a importância que a gente tem. E eu posso te provar que Deus, que você ouvindo essa mensagem, Deus está te escolhendo e não eles. Eu posso te provar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ainda que você seja um loucão, você pode falar: porra, mas eu sou muito louco. Desculpa. Ainda que você possa pensar: poxa, eu sou muito louco, né? Deus jamais me usaria, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu sou extremo do que a igreja prega. Lá em 1 Coríntios, versículo 26 a 29, a palavra diz assim: preparem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos,
poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus nos escolheu, ainda que com toda limitação, ainda que com todos os defeitos, ainda que não sejamos nada, ainda que insignificante, ainda que perante pro mundo nós não sejamos sábios, Deus nos escolheu, está escrito na sua palavra. Eu não estou fazendo uma interpretação, eu não estou fazendo uma tradução, não estou forçando, está escrito. Quando a gente pega Paulo, quando ele escolhe os diáconos e as pessoas para a igreja, ele escolhe pelas virtudes. Quando Deus escolhe as pessoas para a igreja, ele escolhe pelo coração. Tem uma total diferença entre a forma que Deus escolhe e a forma que Paulo idealiza as coisas, ainda que inspirado pelo Espírito Santo. E essa é a renovação da nossa igreja, e essa é a renovação da mensagem. Eu tenho recebido diversos e-mails com a palavra gratidão. Obrigado pelo que você tem feito, obrigado pela mensagem, obrigado, não desista, não pare, não... Você parou para pensar que todos os dias eu falo muitas vezes coisas que possam parecer repetidas para quem escuta todos os dias, mas de repente aquilo para quem nunca ouviu é um novo mundo? Todos os dias tem uma palavra nova, um pensamento novo. E esse pensamento eu acordo de manhã, como diversas vezes vocês já ouviram, 4 horas da manhã. Percebo o que Deus quer dizer. Muitas vezes eu acordo já com um louvor na cabeça. Tento sentir, não só a frase, mas aquilo que eu digo tem que ter na Bíblia, tem que estar embasado naquilo que Deus escreveu. Então é como se fosse uma tradução daquilo que está na Bíblia, de um exemplo, de um pensamento, de um conhecimento. Pensamento esse que muitas vezes você não vê em outro lugar da internet. Eu não sei se vocês puderem pesquisar um pouquinho sobre inteligência artificial. Cada vez que uma pessoa pede um versículo num comentário, nós estamos indexando, nós estamos colocando na inteligência artificial a palavra de Deus misturado com o comentário das pessoas. Onde muitas vezes você olha na maior parte dos posts de tudo quanto é site, falando de BBB ou falando mal, falando alguma coisa, nós estamos colocando nesse meio, nas lembranças da internet, o que é um versículo. Tem países que isso é proibido. E no começo, como foi difícil poder responder esses versículos. Quantos bloqueios não tomou, quantas vezes não foi banido, quantas vezes não foi classificado como spam, você respondeu um versículo. Ou quantas vezes eles disseram que esse era um conteúdo impróprio. E por insistência, Deus deu sempre um jeito. Quando se existe obediência, sempre vai existir uma porta aberta. E não é à toa que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Quantas vezes Deus não esteve na nossa porta batendo, e você simplesmente dizendo: estou sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você não é um derrotado. Você não é insignificante. Você não é nada daquilo que o mundo diz. O teu comportamento pode ter sido, você não. A partir do momento que você mudar a forma que você faz, tudo a sua vida vai mudar. Chega de ser um servo de tudo aquilo que é mal e começa a fazer aquilo que é bom, porque assim Deus o permite, porque assim Deus está com você. Ainda que você não saiba orar, ainda que no começo aquela autoridade, aquela igreja venha querer te podar os teus sonhos ou podar o teu chamado, ainda que seja assim, não pare, porque sempre tem um Judas no meio de Jesus, sempre vai ter um irmãozinho que se diz o discípulo, que no fim ele quer crucificar todo mundo, só isso, ele só serve para isso, só está interessado na glória dele, não ajuda ninguém. Se vocês notarem, eu sempre pego músicas, mesmo que eu nem conheça a pessoa não saiba nem quem eu sou nem nada, mas eu ajudo, você sabe por quê?
porque está em mim isso. É aquilo que Deus me ensinou. Ainda que os outros não façam o mesmo por mim, eu faço o que Deus me ensinou. O que Deus me ensinou. E não é à toa que eu posso ajudar, porque o bem está em mim. Só pode dar o bem quem tem o bem. Isso não me torna nem melhor nem pior que ninguém. Eu acho que a vida que a gente vive com Deus é um eterno aprendizado. É um eterno estado de melhorar, de perceber, de errar, de acertar e de tudo mais. Deus sabe do seu potencial. Nunca se esqueça disso. O que Deus muitas vezes não agrada é o nosso comportamento. Se comporte da forma certa que tudo muda. Amém? Desejo a você um bom dia. Que essa mensagem ela possa tocar o teu coração, trazer um pouco de esperança, de paz, de calma. A vida não se resolve num minuto e a gente não prova a nossa inocência nem o nosso valor rápido, quando a gente cometeu muitos erros. Mas tenha paciência, mantenha-se no caminho. Ainda que caia, você vai perceber que Deus sempre vai te levantar. E cada vez você vai cair menos até chegar a um ponto que aquilo já não tem mais sentido de ser feito. A paz de Cristo. Que Deus abençoe e que Deus esteja sempre conosco. Amém.